Olá, vamos falar a respeito da construção do dispositivo odontopneia dentro do fluxo digital. Para isso a gente necessariamente tem que receber o arquivo STL já com a mordida construtiva em avanço mandibular. Aqui nós temos um exemplo de um caso onde foi feito a mordida construtiva em avanço utilizando o gauge odontopneia. Então é isso, para a construção do dispositivo no fluxo digital, diferentemente do fluxo analógico, a gente vai precisar de dois pares de modelo. Um par cortado em ferradura para fazer as placas, dessa forma, você vai imprimir em ferradura, e depois você vai também ter que imprimir um par com uns pinos articuladores aqui. Também pode ser outro tipo de articulador, como você preferir, aqui no caso a gente está mostrando esse pino. Faz essa edição aqui no Exocad, ou Mesh Mixer, qualquer software que você precisar e que você desejar. Na sequência, como você pode ver, nós vamos ter que eliminar algumas retenções, os buracos negros, áreas retentivas. Para isso a gente pode utilizar aqui então resina flow em gel, fotopolimerizável. Você vem com a seringa, aplica, fotopolimeriza com fotopolimerizador de mão, aquele mesmo de uso clínico, odontológico. Ou você pode também utilizar gesso, né? Colocar qualquer tipo de pasta aqui, gesso, qualquer outro tipo de situação que você acha que dá certo para fazer esses alívios nas áreas retentivas, onde tiver implante, né? Você vai conseguir fazer, de acordo com o caso da situação dentária, você cria os alívios para a gente fazer as placas termosformáveis ou até mesmo a base em resina acrílica com o material que você acha adequado de acordo com a situação dentária do paciente. Então, vamos para o próximo passo, que é criar aí a base. Nós vamos usar a placa hard e soft, que é macia de um lado e rígida de outro. O lado que é macio vai de encontro ao modelo. Coloca-se o modelo aí na máquina de pressão positiva. Uma vez que a gente vai usar a placa hard e soft, sempre é ideal usar a máquina de pressão positiva para ter uma qualidade fidedigna. Então a gente vai fazer a termoformagem e em sequência nós vamos partir para a parte de acrilização, né? Após a termoformação, a gente faz um tratamento aí na placa com broca para criar uma adesão melhor da resina na placa. Esse tratamento nada mais é do que passar a broca Maxi-Coat na região a ser acrilizada para criar essa aderência mecânica aí. Essa retenção mecânica ela acontece, você vai passar a broca por lingual, palatina, né, oclusal, vestibular das duas placas para a gente fazer então a acrilização. E nesse ato de acrilização, o posicionamento do kit de montagem individual do sistema odontopneia. Bom, aqui já foi feito, aqui nós esfoliamos então com a broca Maxi-Coat para criar a retenção mecânica. E vamos fazer primeiramente a acrilização da parte superior, onde a gente então faz a inclusão aqui do sistema do kit aqui. Então primeiro a gente vai criar uma parte aqui de acrilização inicial. Já vamos providenciar aqui o ajuste da peça em relação ao tamanho aqui da arcada, né? A gente pode diminuir aqui um pouquinho aqui, ó, provar. A parte dos incisivos aqui é a referência e a gente não corta, tá? Esse excesso de placa aqui a gente deixa até o final. A gente vai tirar só no final. Ajusta. É importante que a parte dos tubos aqui fique bem rente aí a paralela à face palatina dos dentes aí, ó. Essa visão assim. Eu já ajustei aqui. Vou deixar aqui a pecinha. Vou tirar aqui também o meu selo, que é o selo de identificação do sistema. Eu vou deixar ele aqui pronto para poder utilizar. Então, em teoria, é esse daí que a gente vai utilizar do kit agora nesse exato momento. As pecinhas de titulação tá aqui, entrega isso daqui pro dentista junto com o dispositivo. Então, vamos deixar aqui o emblema, o kit, e vamos partir então para a manipulação da resina acrílica. Lembrando que não é interessante fazer técnica pós-lito, sempre manipulada e colocando a resina assim. Vamos realizar aqui então a parte
que a gente manipula a resina acrílica, um ponto interessante não é deixar ela muito mole, porque senão seu ponto de trabalho vai ficar ruim. Então a gente já manipula ela um pouquinho mais firme, a gente tem um tempo de trabalho maior. Quer dizer, se você manipular ela muito mole, seu tempo de trabalho é menor, porque ela vai polimerizar mais rápido porque está usando mais monômero. Então aqui, ó, do jeito que ficou assim, ó, tá interessante. Esse monômero autopolimerizável, a resina acrílica pode ser qualquer resina acrílica autopolimerizável. O monômero você vai usar o incolor com um corante, você pode comprar corante de qualquer marca que você quiser. Então tem várias marcas disponíveis de monômero líquido na cor azul. E aí a gente então começa a aplicar a resina acrílica na placa. A gente usa o disco da placa como suporte para apoio. Então a gente já começa a fazer nessa textura aqui da resina, já colocar a resina no modelo. Cada pessoa tem uma habilidade diferente, tem umas pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais lentas. Então a gente já dá aquela molhadinha no dedo no monômero, já espalha. De qualquer bolinha que aparecer você já mata. Dessa forma. Bom, enfim, já aproveita o momento aqui que a resina está numa resina mais mole para você aplicar a resina em toda a placa. Porque quer endurecer depois um pouco, fica depois difícil de criar uma adesão mais favorável à qualidade, né? Para não criar aqueles branquecimento interior na resina, a gente aproveita esse momento aqui agora e faz uma camada geral aí na placa, rapidão, igual eu fiz aqui, ó. Dá um pré-modelamento já, ó. E agora a gente vai colocar o sistema e terminar de aplicar mais resina acrílica nas regiões que ficou mais baixinho. Pega o kit, coloca lá desse jeito, ó. Aperta, pega o emblema aí, odontapneia, coloca lá no meio, aperta. E agora nós vamos aplicar resina em cima das regiões aí que tá faltando. Pega um pouquinho de resina, faz um rolete assim e coloca aí por cima. E já vem espalhando e modelando. Importante tampar até na boquinha aqui do tubo, ó, na frente, ó. A gente aproveita também esse momento para tampar o emblema ali, ó. Pega um pouquinho de monômero, amolece a resina, tampa lá o emblema, aperta o tubo dentro da resina outra vez, dá uma modelada, pega mais resina, dá uma olhadinha aqui para você aproveitar, ganhar uma forma de conseguir modelar, tampa o tubo. Isso, então é isso, a gente fez a acrilização da parte superior, põe na panela de ar agora a polimerizadora. Bom, enfim, agora a gente vai colocar na polimerizadora e injetar 20 libras de ar, 15 libras, de acordo com a sua polimerizadora que você tiver aí. Bom, enquanto a placa do superior está polimerizando, a gente já pode providenciar a acrilização do inferior. Então, a acrilização do inferior, a gente aplica resina acrílica em toda a superfície oclusal, vestibular, lingual, modela também. Sempre lembrando que acompanha sempre o plano oclusal, não necessariamente tem que ficar lisinho, retinho, plano. Isso daqui não é uma pista oclusal, isso daqui é só um recobrimento de resina que a gente está colocando em toda a placa para deixar a placa mais resistente. Até porque esse dispositivo odontapneia é de equilíbrio anterior, a peça fica entre o espaço interincisal, não tem necessidade das placas se tocarem na região posterior.
E isso a gente vai fazer depois desgastando tudo, tirando o máximo de resina, vai fazer um preparo bem feito com broca tudo e vai passar essas placas lá pro articulador lá depois, pro modelo com articulador, para terminar de fazer a união da parte superior com a inferior. Então no vídeo posterior, em continuação desse vídeo aqui, você vai ver como é feito tudo isso, porque nesse exato momento você pode estar se perguntando, nossa, mas como que vai fazer então a articulação dessas duas placas? Então não necessariamente essa parte oclusal tem que ser lisinha, rente, uma encontrando na outra. Isso aí a gente faz em manequim lá para mostrar, ficar bonito. Só que o sistema odontopneia não tem essa proposta das placas tocarem na oclusal, né? Então, assim, a gente já vai fazendo a construção e explicando que o dispositivo odontopneia, né, mais uma vez a gente explica que é de equilíbrio anterior, as partes não precisam se tocar na região posterior. Quando uma placa toca na região posterior, o paciente ele sente muita vontade de ficar apertando uma placa contra a outra, isso inconscientemente desperta o paciente, né, um prazer em vigília ali antes de dormir todo dia, em querer ficar apertando essa placa contra a outra, porque é gostoso, e aí ele vai criar danos na articulação a curto e médio prazo. Então, quando você compara o sistema odontopneia com aqueles outros dispositivos lá, que é o PM Positioner, que são outros dispositivos que tocam as placas uma na outra na região posterior, e que é tudo lisinho, que você monta no articulador, e que dá aquele trabalho de construir o aparelho, que você tem que acertar aquilo ali com maior delicadeza, senão não adapta em boca. Aquilo ali é complicado, porque não é prático de construir, o dispositivo é um dispositivo que tem falhas ali na parte de engenharia dele, ali de design. No nosso curso de treinamento ali que a gente tem, apresentação de treinamento de capacitação para o dentista, a gente explica sobre inúmeros tipos de design de dispositivo de equilíbrio posterior e quais são as falhas, né, da parte biomecânica deles, o que ocasiona. Depois vocês podem assistir esses outros vídeos lá para vocês entenderem. Então é isso daí, tem que acrylizar aqui, cria um material, depois tudo isso aqui é desgastado, o excesso, fica tudo bem fininho, fica uma camada muito fininha de acrílico em cima da placa depois. Então tudo isso aqui que a gente está fazendo é para dar aqui no dispositivo uma resistência maior. Então a gente já vai levar isso aqui para a polimerizadora também, e depois vamos tirar as duas placas lá, desgastar tudo, acertar o plano oclusal de acordo com a curva natural mesmo do plano oclusal do paciente, sem ter a necessidade de ser lisinho, retinho, não precisa disso, tá? Vamos colocar aqui então a placa junto com a superior, e daqui um pouco a gente remove tudo e faz o acabamento. Então, depois que a gente tira da panela lá, a gente já corta, né, com o disco aqui, o material lá da placa. Já faz um pré-modelamento com o disco, já corta o excesso aí tudo, tanto no superior quanto no inferior. Depois a gente faz um acabamento prévio aí, que é o desgaste, né, do excesso. Você desgasta toda a parte vestibular, a parte oclusal, igual eu falei, a gente vai acompanhando o plano oclusal do paciente. Tá vendo aqui a linha, que não é aquela linha retinha, que não é uma pista, que desliza, acompanha o plano oclusal com toda a curva. E o máximo que você puder aproximar lá dos dentes até ficar meio transparente, sem tocar na placa. Então, o que eu quero de resina acrílica em cima da placa lá, que é a placa termoformada lá, termoformável? Eu quero mais ou menos aí 1,5 mm de acrílico no máximo. Então você vai fazer esse desgaste prévio, tanto no superior quanto no inferior. Na região lingual inferior desgasta mais, porque nós vamos ter que acrylizar aqui, né, essa base aqui, o fiozinho aqui na parte inferior. Então eu já fiz o corte com o disco aqui. Agora nós vamos remover essas placas aqui e passar para aquele modelo dos pinos com articulador, para ver o que acontece. Se precisa de fazer mais algum ajuste, tirar mais alguma coisa na oclusal, a gente faz um ajuste, depois a gente vai partir para unir a parte inferior aqui com a superior. Bora lá. Então, eu extraí aqui as placas dos modelos, encaixamos aqui bem no modelo do articulador, para fazer agora a adaptação. Então a gente olha aqui o que nós temos aqui. A parte posterior aqui, ó, apertada até no fim. E aí vocês observam que a parte anterior aqui, ó,
abriu, mas não é um problema, tá? Porque como o aparelho ele permite abertura e fechamento da boca, os movimentos de lateralidade, isso aqui não influencia na adaptação. Mas o que é o mais importante aqui é você observar que na região posterior ficou tudo sem tocar. É isso que nós buscamos, não haver toque na região posterior. Por quê? Porque o dispositivo, nossa, tem equilíbrio na região anterior, é no espaço interincisal. Então abrir aqui é normal, porque a pecinha vai fazer um volume entre o espaço interincisal e é normal. Então o que eu tenho agora que entender aqui é o seguinte, é que eu tenho que ajustar essa pecinha aqui para eu acrelizar ela lá. E ela tem que ficar retinha lá, ó, esse travessão aqui, essa barra, tem que ficar retinha em relação a do superior lá. Então do jeito que tá aqui, já tá ok. É só eu manipular a resina acrílica e colocar aqui. Bom, enfim, em outros casos, em bocas mais atrésicas, estreitas, né? Você teria que dar uma ajustada nesse fiozinho. Então, com um alicate 139, pode diminuir esse perímetro aqui, né? Você dobrar ele, pode cortar com um alicate corte o excesso também e ir ajustando. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é providenciar a acrilização da parte inferior. Então eu posso colocar aqui um pouquinho de cera aqui atrás aqui, ó, para me auxiliar, né, nessa fase aqui para não ficar movendo. Então o que eu vou fazer agora? Vou manipular a resina, vou fazer meu processo de acrilização e depois que tiver tudo certo eu vou tirar esses aparelhos aqui essas placas aqui dos modelos e vou entrar com o processo de alisamento da resina, com broca, maxi-cut, maxi-cut corte fino, passa bem devagarzinho, depois passa a lixa, né, passa a Scotch-Brite, para depois a gente fazer o vernizamento ali, que é o fotopolimerizável ali, que pode ser qualquer produto disponível no mercado aí, de qualquer marca, dá um resultado legal. Ou se você quiser também, você pode estar fazendo o polimento aí no torno, um polimento mecânico convencional. Então, gente, vamos aqui preparar aqui a acrilização da união da parte superior. Eu coloquei um pouquinho de cera aqui na frente para me dar um apoio. É isso daí. O acrílico já foi feito aqui no tapping. Eu já meio que posicionei a pecinha certinha ali. Agora eu vou abrir aqui. E agora eu vou passar um pouquinho de monômero aqui, ó. Descontaminar essa região. E já vou colocar aqui o monômero, o acrílico, que já é o suficiente. Bom, agora eu vou fechar aqui e vou enterrar o fio dentro do acrílico, ó. Adaptei aqui atrás, tá certinho. Certinho. Olha lá como é que ficou legal, tá vendo? E aí eu vou agora pegar uma espátula aqui menorzinha, vou afundar lá dentro, apoiar e vou colocar o acrílico por cima do fio. Você pega a espátula, coloca um pouquinho de monômero nela para você conseguir fazer esse acabamento aqui, alisar. É interessante que quando você estiver fazendo esse processo aqui, você já tira o excesso de resina acrílica aqui, ó, da barra. Tá? Para você depois conseguir fazer o acabamento com aquela broquinha mini cut, aquela broquinha de lança. Agora nós vamos levar, olha pra você ver como ficou. Ela tá paralela à parte superior, a barra inferior ficou paralela a superior, dá para você ver lá, ó. Agora vamos levar na panela polimerizadora. Bom, aqui o sistema do Tupiné, a gente faz o sistema de brilho dele, né, através do produto que é um verniz acrílico com fotopolimerizável. Então a gente, depois que faz todo o acabamento de desgaste, faz o acabamento com lixa, depois que faz a lixa a gente passa Scotch-Brite, né, esse acabamento aqui por baixo, que a gente usa aquela broquinha mini cut para livrar a resina acrílica, para liberar isso aqui, o movimento. Então a gente, o material aqui ficou pronto para poder receber o verniz. Então olha, essas borrachinhas elas ficam aqui só para poder segurar essas pecinhas e permitir a gente fazer todo o processo de montagem, acrilização, polimento, né? Depois que o aparelho está pronto a gente remove para poder entregar.
Então aqui nós desenvolvemos uma pecinha com fio ortodôntico 1 milímetro que funciona como um suporte que a gente coloca aqui na boquinha dos tubos aqui da parte superior. E é simples de fazer, você pega um fio 1.0 aí, dobra do jeito que você quiser dobrar, só para você fazer isso e segurar aqui, ó. Porque depois, na hora de colocar no polimerizador, você pode ter um jacarezinho aqui, segurar ele lá, ele vai ficar firme aqui para você colocar no fotopolimerizador. Se for uma fotopolimerizador aqui de corar modelo de impressora 3D, funciona bem também. Então a gente segura aqui e usa esse aplicador aqui. E esse aplicador aqui vende em qualquer dental, a gente compra ele da cabecinha maior, que é o número 4. E você pega aí e passa dessa forma, fazendo um movimento só de ida. Não fica fazendo esse movimento de vai e vem não. A janela tem que estar fechada para não entrar a luz. Então você vai fazendo, vai fechando as listras, né? Deixa bem embebida a ponta, vai fechando todas as listras. Porque se você fica passando em cima demais, onde já passou, dá bolha, né? Bolha de ar. E aí essas bolhas de ar, depois de pós-polimerizado, fica com aquele aspecto arenoso. Bom, a gente está fazendo isso daqui. Por dentro lá da placa não passa. Por dentro da placa lá a gente tem a película ainda. Você só vai tirar a película na hora que tiver terminar todo o processo de aplicação desse material, até para esse material não entrar lá dentro escorrer dentro da placa, que é a parte soft, a gente deixa a película lá dentro. Bom, a gente vai continuar fazendo aqui, né, que tiver tudo pronto, a gente vai colocar no suporte para levar lá no fotopolimerizador. Então, normalmente a gente aconselha que seja posicionado dessa forma. Já foi feita aí toda a aplicação do verniz. E a gente usa um suporte dessa maneira. E agora vai fotopolimerizar por 6 minutos. Bom, enfim, chegado aqui ao estágio final, o dispositivo em perfeitas condições de acabamento. Já foi feita então a remoção dos elásticos. Olha como fica, né, bem acabado, a perfeição da simetria das bordas, as alturas. Os alívios que foram feitos nesses modelos aí já estão reproduzidos nas placas. Então o que a gente tem que fazer agora é o teste final. Apertou, encaixou no inferior bem, e olha aí, mais uma vez enfatizamos que o dispositivo de equilíbrio anterior não tem contato na região posterior, é livre. A dinâmica dos movimentos de lateralidade com abundância, a abertura no sentido sempre protrusivo, nunca a gente consegue, a boca do paciente nunca vai conseguir abrir para o sentido retrusivo, sempre protrusivo. Então tá aí, ó. Agora é fazer a prova disso aqui tudo em boca, né? Vamos levar a boca do paciente e verificar se tudo isso daqui foi reproduzido igualzinho para aqui nos modelos que foram escaneados com essa abertura vertical aí. Então, é isso daí.